Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole Costa, faço parte da plataforma Connected Smart Cities e hoje serei a entrevistadora do Connected Talks. O Connected Talks é uma iniciativa do Connected Smart Cities, uma plataforma que, ao integrar com sua comunidade, acelera o processo de desenvolvimento das cidades inteligentes no Brasil. E no programa de hoje, vamos conversar com Gustavo Maia, CEO e fundador do Colab. Seja bem-vindo, Gustavo, tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Nicole, um prazer falar com vocês. Estou à sua disposição completamente. Eu gostaria de começar entendendo como que você iniciou sua trajetória nesse universo das cidades inteligentes. Se você puder Legal, falar. Nicole. Oi? A história do Colab agora está completando 10 anos. Agora em 2023 a gente faz 10 anos de vida enquanto uma plataforma. Lá atrás, eu vou pegar um pouco do meu pré-Colab até, sabe? Eu sou formado em comunicação social, mas sempre fui muito apaixonado por política, sempre gostei muito de política e, ao mesmo tempo, também sempre fui empreendedor, sempre gostei de empreender coisas diferentes. Eu tinha lá atrás uma agência de marketing digital. Na verdade, era uma empresa de tecnologia que desenvolvia portais e trabalhava com redes sociais. E essa paixão pelo empreendedorismo juntou-se a uma paixão por política também, que eu sempre tive. E acabei trabalhando em 2008, 2010, 2012 em campanhas políticas em vários estados brasileiros. Acabei trabalhando para campanhas para vereadores, deputadas e deputados estaduais, federais, senadores, governadores, prefeitos, bastante. E essa história da paixão pela política com pensar tecnologia junto, em 2012, ainda numa pré-campanha para uma prefeitura, a gente viu ali, vinha trabalhando com aquilo e pensando bastante sobre a cidade, pensando numa discussão de cidade muito grande, e viu que as pessoas queriam participar das decisões de uma cidade. Todos nós aqui, todo mundo que está assistindo, seja do mercado do setor público, seja do mercado privado, as pessoas elas gostam de dar opiniões políticas ou têm noções sobre a cidade, acompanham bastante as coisas que acontecem no seu bairro, têm uma opinião para dar, por exemplo, se uma faixa for mudada ou se uma calçada estiver ruim. Então, naquela época, a gente nasceu pensando, e se fizer uma solução que vai conectar o cidadão, porque ele quer participar, ele quer tomar decisão na cidade, e, ao mesmo tempo, como a gente conhecia tanto a política por dentro, como é que a gente consegue pensar também como desenvolver ferramentas tecnológicas que vão ajudar bastante os gestores públicos que estão pelo outro lado. Então, lá em 2013, o Colab nasce enquanto uma plataforma para conectar cidadãos e governos. Já de cara, 10 anos atrás, pensando no modelo de cidades inteligentes, e a gente gosta de pensar a cidade inteligente com cidadãos inteligentes. Então, é sempre um olhar da cidade inteligente, mas com o cidadão no centro. Não é só sobre tecnologia em si, mas como é que a gente traz o cidadão para participar do dia a dia. A gente também fica trabalhando bastante essa definição do que é uma cidade inteligente, né? Porque muitas vezes a gente se limita a opinião geral, se limita à tecnologia, já linka cidade inteligente à tecnologia. Se puder falar um pouco mais sobre o que para vocês, para a Colab, de que forma vocês estão atuando para o desenvolvimento dessa cidade mais inteligente? Acho que você falou já um pouco de dando voz ao cidadão. Queria que você abordasse um pouco mais sobre como é que foi esse impacto, o que está gerando nesses últimos 10 anos, né? Porque há 10 anos atrás, a cidade inteligente recém estava começando, acho que nem tinha essa discussão aqui no Brasil tão consolidada. E como é que está sendo esse desenvolvimento nesses últimos 10 anos? Nicole, é engraçado porque 10 anos atrás, vários dos conceitos ou várias das coisas que o Colab nasceu como sendo parte, meio que mal existiam. Então, a gente nasceu como uma startup. 10 anos atrás, quase não se falava de startup. A gente nasceu como uma plataforma na nuvem. Plataforma na nuvem ainda não era tão comum. E vendendo e com um modelo de negócios só para governo. Então, era mais incomum ainda. Era um negócio bem diferente, assim. E é por isso que a gente teve, nesses 10 anos, a gente teve muito reconhecimento enquanto uma solução de participação cidadã e de melhoria do governo. E aí, aqui, indo mais direto ao que é que o Colab faz? O Colab, a gente tem um modelo, basicamente, onde nossos clientes são prefeituras, governos, empresas de utility, basicamente, pelo país inteiro. A gente tem prefeituras super importantes, como Niterói, Santo André. A gente tem no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Mesquita, Magé, Nilópolis, várias cidades lá.
Vai para São Paulo, tem Santo André, tem Mogi das Cruzes, tem Diadema, olha para o resto do país, a gente tem Maceió, tem Aracaju, tem Palmas. Então, estamos bem espalhados pelo Brasil inteiro. A gente tem, por exemplo, o governo do estado do Rio Grande do Sul é cliente da gente. E o que é que tem essa solução, então? Por um lado, a gente traz o governo. A gente tem ferramentas tecnológicas para que, basicamente, olhando para software, o que é que esse governo ele pode prestar de serviços públicos para a população. Então, tem diversos módulos. Tem módulo de zeladoria colaborativa, zeladoria urbana, coisa de buraco, iluminação. Tem módulo de agendamento de vacina de Covid. Tem módulo de agendamento de consulta médica. Tem teleconsulta. Tem módulo de castração de pet. Tem módulo de agendamento de castração de pet, no caso. Tem módulo de agendamento de diversas coisas. Então, são basicamente um balcão de serviços públicos digitais que ficam de um lado para esse cliente da gente, ou seja, a prefeitura ela disponibiliza um balcão de serviços digitais por dentro da plataforma da gente, e pelo outro lado a gente tem uma multicanalidade, tem múltiplos canais que vão acessar a população. Então, esses serviços que estão sendo ofertados vão ser acessados pela população por uma multicanalidade, desde um aplicativo, que é um aplicativo chamado Colab, que tem centenas de milhares de pessoas em mais de 1.000 cidades, mais de 2.000 cidades brasileiras. E a gente tem, então, não só o app Colab, mas tem a web, por exemplo, tem um portal de serviços de cada cliente desse, cada prefeitura dessa. Você tem chatbot no WhatsApp, atendendo a essa população e recebendo todos os inputs dessa população para a prestação de serviços públicos. Tudo isso para que o governo consiga prestar um serviço melhor para a população e chame essa população para a tomada de decisão. A gente tem uma metodologia que a gente desenvolveu nesses últimos 10 anos, então não é só sobre tecnologia, mas também muito entendimento sobre a gestão pública, para que a gente desenvolvesse uma metodologia da gestão pública colaborativa, onde a gente convida a população também para participar nas tomadas de decisão. Vários processos participativos acontecem dentro do Colab, como um orçamento participativo, a revisão do plano diretor. Esse ano, por exemplo, para governos estaduais e federal, é ano de plano plurianual. Tem vários estados fazendo plano plurianual por dentro do Colab. Então, acaba que é uma solução muito legal, hoje muito robusta, que tem serviços e mais serviços e mais serviços para que essa prefeitura ou esse governo consigam disponibilizar para a população e, ao mesmo tempo, ferramentas para que essa população consiga se conectar muito bem com esse governo. De forma prática, assim, eu, como cidadã, posso instalar no meu celular Colab e colocar ali uma demanda que eu vejo na minha cidade. Basicamente... Olha, vai muito além disso. Aí foi por onde a gente começou. E sim, você pode baixar o aplicativo. Se a prefeitura da sua cidade, por exemplo, se você estiver em Santo André, em Mogi das Cruzes, em Diadema, ou em Niterói, São Gonçalo, em Maceió, enfim, se você estiver numa dessas cidades, quando você abrir o aplicativo, vão ter vários serviços públicos dessa prefeitura à disposição para você. Então, depende da cidade. Desde, por exemplo, uma pré-matrícula de creche, para colocar filhos na escola, agendamento da vacina, agendamento de uma teleconsulta online. Tem uma série de serviços aqui de várias verticais que a gente chama, então tem serviços de meio ambiente, de assistência social, de saúde, de educação, de infraestrutura, como zeladoria urbana. Então, o aplicativo, que é um super app, ele se molda àquela cidade ali, que tem uma prefeitura como cliente, e ao mesmo tempo não é só o aplicativo, tá, Nicole? Porque isso é uma coisa importante também. É uma super ferramenta que ela se encaixa dentro do portal da prefeitura, ou tem, por exemplo, em cada cidade dessa, tem um número de WhatsApp da prefeitura que Nicole pode entrar em contato e ele vai te responder ali, te colocando uma série de serviços públicos à disposição também. Eu penso assim, Nicole, pelo lado do gestor público, eu costumo falar bastante que é o seguinte: se eu fosse o prefeito da minha cidade, qual era a plataforma mais incrível que eu gostaria de ter para gerir a cidade com relacionamento com o cidadão? Eu acho que é aí que a gente desenvolve o Colab há 10 anos. A gente pensa nisso o tempo inteiro. E pelo lado do cidadão, a gente sempre teve o cidadão como centro. A gente sempre trouxe o cidadão como grande protagonista dessa história. E a gente leva o cidadão para dentro desses governos. A gente foi eleito o melhor aplicativo de cidades do mundo, um dos melhores aplicativos do governo em participação do mundo pela ONU. A gente tem um contrato com a ONU Habitat globalmente desde 2018, porque a gente enxerga a participação do cidadão como algo fundamental na melhoria das cidades. Bom, você falou muito sobre essa evolução nesses últimos 10 anos. Eu queria saber qual é o
o desafio de hoje da Collab? Qual é o foco que vocês estão tendo no ano de 2023 para continuar desenvolvendo o Collab? Olha, Nicole, desses 10 anos, eu vou dizer que nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, a gente resolveu virar de cabeça para baixo a empresa e principalmente a tecnologia da gente. A gente resolveu transformar a tecnologia da gente numa coisa muito mais robusta, numa plataforma muito mais robusta, que aguentasse a pressão que é na verdade, a grande... o quão legal que é a gente conseguir atender cidades tão grandes. A gente, então, transformou a nossa tecnologia numa tecnologia muito, muito, muito legal, muito forte, muito nova. Então, dentro do Collab, por exemplo, você consegue, para cada serviço desse, ele pode fazer validação do CPF das pessoas, ele está validando o CNPJ da pessoa para saber se é real ou se não é. Toda a participação das pessoas está sendo registrada em blockchain para que qualquer órgão de controle consiga, caso tenha um questionamento de órgão de controle, o executivo consiga responder. Você está trabalhando bastante com inteligência artificial, por exemplo, todo chatbot da gente, ele tem linguagem natural ali por trás sendo processada. Tem uma série de ferramentas incríveis. Então, esses últimos 2 anos e meio foi virar o produto de cabeça para baixo para fazer a melhor solução que a gente conhece e que tem à disposição no Brasil. Tá, mas e aí isso junta com o quê? Hoje é um momento de muita expansão. A gente está no momento de novas cidades lançando, recentemente, eu acho que essa semana lançou Mogi das Cruzes, tem uma cidade, eu acho que é Araxá, em Minas Gerais, lançou algumas coisas agora. O tempo inteiro a gente está vendo cidades vindo, a gente está recebendo essas cidades, atendendo e desenvolvendo cada dia mais serviços públicos digitais para ficarem na mão da população. A plataforma em si, hoje, ela tem um marketplace que atrai um monte de gente, um monte de gestor público, ele consegue ver o que é que está acontecendo em várias cidades do país e num clique, selecionar quais serviços públicos ele quer deixar à disposição da população dele, por exemplo. Então, esse é um momento de expansão e de novidades o tempo inteiro. A gente está sempre inovando, sempre buscando crescer bastante no Brasil. A gente tem um negócio que tem um reconhecimento mundial, a gente participa o tempo inteiro de grandes pautas e grandes debates mundiais sobre participação cidadã e sobre serviços digitais. Mas a gente é muito focado no Brasil. A gente quer espalhar o Collab pelo Brasil inteiro, porque esse aqui é o país da gente, é por onde a gente deve começar tudo. Bom, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu quero trazer aí um desafio, uma pergunta fora da caixa. Pensando num contexto que nada é impossível, o que você gostaria de solucionar nas cidades brasileiras? Olha, Nicole, eu posso falar muito como uma pessoa que, quando 10 anos atrás pensou o que é que seria uma ferramenta interessante para conectar cidadãos com governos. Naquela época, um homem branco, de classe média alta, muito privilegiado, sempre com muito privilégio na vida, a gente começou olhando para a zeladoria urbana, para o problema da infraestrutura da cidade, o buraco, a iluminação, e esse é um problema das cidades, sem dúvida nenhuma que é. Mas, a verdade, 10 anos depois, estudando muito a gestão pública por dentro, indo para as melhores universidades do mundo para estudar a gestão pública, e conhecendo muita gente na ponta, a gente mudou radicalmente o olhar da gente, porque não é só sobre tapar buraco, trocar lâmpada e deixar uma cidade bonita, mas é muito mais importante a gente tentar tirar de uma fila, de uma pessoa que está passando 48 horas dormindo numa fila para pegar uma ficha para poder ser atendido num posto de saúde da família, por exemplo. Isso é o desafio. O desafio é colocar as pessoas na creche, as crianças na creche, para que a família consiga viver bem. A gente precisa lidar com coisas que são muito mais profundas. Trabalhar com assistência social de uma forma que no Brasil é super relevante. A gente tem 71,5% da população brasileira só tem acesso à saúde através de serviço público. 80% do ensino médio brasileiro é público. A gente tem que trabalhar nessas frentes. A gente tem que trabalhar a cidade inteligente. As cidades boas para viver são cidades em que esses serviços públicos conseguem ser muito bem prestados. E esse é o nosso grande desafio, e esse desafio não é fácil. Concordo plenamente contigo. Eu também sou formada em comunicação, né? No caso, sou relações públicas, e estou começando aí nesse estudar sobre política e sobre esse setor, e concordo com o que você falou sobre qual é o desafio do nosso país. Bom, queria agradecer mais uma vez pela sua participação, e obrigada a todos pela audiência, e até o próximo Connecta Talks. Tchau, tchau.